Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Que bom que estamos juntos aqui para lermos mais um livro da Bíblia Sagrada. E a partir de hoje, passaremos a ler o livro de 2 Reis. O livro de 2 Reis, ele é uma continuação do primeiro livro de Reis, ok? Na verdade, esses dois livros, eles constituem apenas um na Bíblia hebraica, ok? E esse livro ele recebe esse nome porque ele relata a história dos reis que governaram Israel e Judá, ok? Então vamos à leitura de mais um livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Reis. E hoje vamos ler 2 Reis, capítulo 1. O julgamento do Senhor contra Acasias. Diz assim a palavra de Deus. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar Baal-zebube, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias: vá encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e lhes pergunte: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor: você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E assim Elias se foi. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e digam-lhe: assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: como era o homem que os encontrou e lhes disse isso? Eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava um cinto de couro. O rei concluiu: era o tesbita Elias. Em seguida, mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina e lhe disse: homem de Deus, o rei ordena que você desça. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu o fogo do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordena que você desça imediatamente. Respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu e consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu o monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tenha consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados, teus servos. Sei que desceu fogo do céu e consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tenha consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor: acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-zebube, deus de Ecrom? Por isso, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Acasias morreu, conforme a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor no 2º ano do reinado de Jeorão, rei de Judá, filho de Josafá. Os demais acontecimentos do reinado de Acasias e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Pessoal, 2 Reis, capítulo 1, fala sobre a doença e a morte do rei Acasias de Israel, após a sua tentativa de consultar um deus pagão e a intervenção do profeta Elias. O capítulo começa com a rebelião de Moabe contra Israel, após a morte de Acabe, pai de Acasias. O texto relata que Acasias, após sofrer um grave acidente ao cair pela janela de seu quarto superior, fica gravemente ferido e então decide buscar respostas sobre sua recuperação consultando Baal-zebube, o deus de Ecrom. Deus, entretanto, envia o anjo do Senhor para interceptar essa tentativa. O anjo instrui Elias a confrontar os mensageiros de Acasias com uma mensagem bem direta: não há Deus em Israel para vocês irem consultar Baal-zebube, deus de Ecrom?
Por causa desta ação de Acasias, Elias profetiza que Acasias não se levantaria mais de sua cama e que certamente morreria. Quando os mensageiros retornam a Acasias e relatam as palavras de Elias, o rei se irrita e envia um capitão com 50 soldados para prender Elias. Ao encontrar Elias sentado no topo de um monte, o capitão ordena que Elias desça. Elias responde que, se ele é um homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma o capitão e seus 50 homens. O fogo desce do céu e os consome. Isso acontece por 2 vezes. Pela 3ª vez, Acasias envia um capitão com 50 homens. Porém, este capitão, temendo por sua vida e a de seus homens, humildemente suplica a Elias por misericórdia, pedindo a ele que poupe suas vidas. O anjo do Senhor instrui Elias a descer sem medo e acompanhar o capitão. Elias obedece e vai até Acasias, onde reafirma a profecia. Porque você consultou Baal-zebub, deus de Ecrom, e não o Deus de Israel, você certamente morrerá. Pouco tempo depois, Acasias morre, conforme a palavra do Senhor pronunciada por Elias. Como Acasias não tinha filhos, seu irmão Jorão se tornou o rei. Lembre-se, Deus é soberano e não tolera a idolatria. Ele deseja que confiemos e busquemos somente a Ele em todo o tempo, seja em momentos de júbilo ou em tempos de necessidade. E nunca se esqueça, a palavra de Deus, proclamada pelos seus verdadeiros profetas, sempre se cumpre. Busque o Senhor com reverência e humildade, reconhecendo e obedecendo sua autoridade e poder sobre todas as coisas. Creia nisso. É isso aí, pessoal. Enfim, conseguimos dar início à leitura de mais um livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Reis. E hoje lemos o 1º capítulo, mas amanhã retornaremos para a leitura deste livro a partir do 2º capítulo, ok? Então, te encontro amanhã para juntos lermos mais este capítulo. Fiquem na paz e que Deus abençoe.